Olá, vamos para mais uma aula e hoje nós vamos entender o que é o transtorno de ansiedade. Vamos entender primeiro o que é a ansiedade. Todo mundo tem sentimentos de ansiedade em algum momento de suas vidas. Se está se preparando para uma entrevista de emprego ou educando uma criança, é normal sentir ansiedade em situações cotidianas. Porém, a ansiedade persistente e excessiva pode causar problemas mais graves de saúde mental. A ansiedade é um dos problemas de saúde mental mais comuns em quase todos os países do mundo. E apesar de um baixo nível de ansiedade ser uma força motivadora muito útil, em alguns casos pode atrapalhar a sua vida. A apresentação explora que a ansiedade é como isso nos afeta e o que fazer se for além de um nível saudável. Então, hoje, nesses slides, nós vamos observar isso. Quais são os cuidados e como fazer. Porque nesse momento de Covid, estamos sofrendo bastante com ansiedade. A ansiedade é um tipo de medo geralmente associado com uma ameaça ou algo que pode dar errado no futuro. Mas também pode surgir a partir de algo acontecendo agora. Ao contrário do medo propriamente dito, que é uma resposta a um perigo imediato. A ansiedade é um sentimento permanente de preocupação, sem uma causa específica. A maioria das pessoas, por momentos de ansiedade, ter um efeito duradouro, mas a ansiedade crônica pode afetar a concentração. Tem efeito prejudicial nos relacionamentos, ou pode até mesmo impedir as pessoas de saírem de casa. Cerca de a cada 4 pessoas do Reino Unido vai experimentar um problema de saúde mental, como ansiedade a cada ano. Isso foi um estudo. Imagine agora com a Covid. E é provável que as pessoas não procurem ajuda, ou seja, muitos permanecem sem diagnóstico. Por isso, ser capaz de reconhecer as diferentes formas de ansiedade, como elas nos afetam, bem como a adoção de estratégias de enfrentamento positivas, é vital. Quais os diferentes tipos de ansiedade? Diferentes tipos de ansiedade têm suas próprias características e fazem com que o nosso corpo reaja numa variedade de maneiras. A agorafobia é uma ansiedade intensa que desencadeia uma resposta de pânico, geralmente associada com espaços abertos. O início da agorafobia é normalmente entre 18 e 35 anos. O transtorno de ansiedade generalizado, o TAG, é o mais comumente diagnosticado e geralmente afeta jovens adultos. Embora os sentimentos de ansiedade sejam normais, as pessoas com TAG têm dificuldade em controlá-los, de forma que limitam a sua vida diária. Pânico é uma resposta do corpo ao medo, estresse e excitação. Os sintomas incluem o coração batendo forte, sensação de desmaio, sudorese, membros trêmulos, náuseas, dores no peito, desconforto na respiração e sentimento de perda do controle. Fobia é um medo intenso e irracional de algo ou situação específica que faz com que a pessoa queira evitar de todo jeito. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é uma reação de eventos altamente estressantes ou traumatizantes. As pessoas têm flashbacks da experiência, ataques de pânico, pesadelos, ou evitam situações que possam desencadear as lembranças do evento. O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por sentimentos repetitivos não desejados, intrusivos, o que torna o indivíduo impulsionado a fazer algo para se livrar do pensamento obsessivo. O que te deixa ansioso? Sentimentos de ansiedade podem ser causados por muitas coisas e variam de acordo com o que você está preocupado e como você age quando você se sente apreensivo. Eles dependem de muitos fatores, como os de genes, como você foi criado, o que aconteceu com você em sua vida e do jeito que você aprendeu a lidar com as coisas. Basta saber o que te deixa ansioso,
E quais podem ser os primeiros passos como lidar com a ansiedade? Essa pesquisa foi dos adultos do Reino Unido que o torna mais ansioso e essa é a fonte. Questões financeiras. Quase metade dos entrevistados diz que questões financeiras fazem com que eles se sintam ansiosos. É por isso que é para falar do Covid. Porque a ansiedade não só vem adquirir a doença ou perder um ente querido. É a nossa questão financeira com isso. Trabalho. Questões de trabalho, tais como longas horas, foram as causas da ansiedade ou enfermagem por mais de 1/4 das pessoas. Pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão têm uma das mais baixas taxas de emprego. Por isso faz sentido que 17% disseram que o medo de perder o emprego ou desemprego fez com que eles se sentissem ansiosos. Entes queridos. A ansiedade relacionada à família e aos relacionamentos aparece como destaque na pesquisa. 26% das pessoas ficam ansiosas devido a seus relacionamentos pessoais, em particular entre 18 e 24 anos. E os estudantes, que agora estão dentro de casa? Envelhecimento. A ideia de envelhecer causa ansiedade em 36% daqueles com 55 anos ou mais, em comparação com apenas 15% dos jovens entre 18 e 24 anos. Similarmente, 29% das pessoas pesquisadas a partir da idade mais velha se sentiu ansiosa sobre a morte de um ente querido, em comparação com 13% do grupo etário mais jovem. Solidão. Curiosamente, as pessoas jovens com idade de 18 a 24 anos foram 2 vezes mais propensas a mencionar a solidão como uma causa de ansiedade do que aqueles com idade superior a 55 anos. As mulheres eram ligeiramente mais propensas do que os homens a mencionar a solidão. Enquanto estudantes, pessoas que trabalham meio período ou não trabalham tinham maior probabilidade de se preocupar com estar sozinho. Quais são os sinais da ansiedade e como você pode identificá-los? A vida é cheia de eventos potencialmente estressantes e é normal sentir-se preocupado com coisas cotidianas. Pode haver um único gatilho ou evento que gera os níveis de ansiedade, mas geralmente pode ser uma variedade das coisas que aumentam os níveis de ansiedade, incluindo exames, prazos de trabalho, preocupações com a aparência, ir a lugares pela primeira vez, ou se nos sentimos seguros viajando para casa tarde da noite. A ansiedade tem um forte efeito sobre nós, porque é uma das nossas respostas naturais de sobrevivência. Isso faz com que as pessoas, com que as nossas mentes e os corpos se acelerem para preparar para responder a uma emergência. Esses são alguns sintomas físicos que podem acontecer. Batimento cardíaco rápido e irregular, respiração rápida, fraqueza ou tensão muscular, suor excessivo, problemas gastrointestinais, tonturas e boca seca. A ansiedade também tem um impacto psicológico. Sentir-se preocupado o tempo todo, alterações no sono, falta de concentração, irritação, depressão, perda da autoconfiança. Pode ser difícil quebrar este ciclo, mas você pode aprender a lidar com a sua ansiedade, para que ela não impeça você de aproveitar a vida. Gerenciando a ansiedade. Uma pessoa não pode simplesmente decidir não ser mais ansiosa. O medo e a ansiedade podem afetar todos nós, agora ou no futuro. A maioria das pessoas passa por um momento de ansiedade sem um efeito duradouro. Pessoas experimentam ansiedade em suas vidas cotidianas e muitas vezes encontram recursos pessoais para lidar com o meio de solução simples. O que fazer? Converse. Embora possa ser difícil se abrir sobre a sensação de ansiedade, pode ser muito útil falar com amigos, familiares ou alguém que tenha sofrido algo semelhante. Embora você possa se sentir envergonhado ou tenha medo de discutir seus sentimentos com os outros, partilhar pode ser uma maneira de lidar com um problema. E ter alguém para ouvir você pode ajudar você a se sentir apoiado. Enfrente seu medo. Somos mais propensos a fazer aquilo que desejamos ou precisamos.
E isso pode ser o início de quebra de um ciclo de constante fuga das situações. As chances são da realidade da situação não ser tão ruim quanto o esperado, tornando-nos melhor equipados para gerenciar e reduzir a ansiedade. Conheça a si mesmo. Anote quando você se sente ansioso, o que acontece e os possíveis gatilhos. Ao reconhecê-los e armar-se com dicas para lidar com estes gatilhos, você será melhor preparado em situações indutoras de ansiedade. Relaxe. Aprender técnicas de relaxamento pode ajudá-la a acalmar os sentimentos de ansiedade. Práticas como yoga, meditação, uma caminhada ou massagem vão acalmar sua respiração e ajudá-lo. Caminhada essa que não tem ansiedade de assalto, né? E gerenciar a maneira como você se sente sobre experiências estressantes. Exercícios. Mesmo pequenos níveis de atividade física podem desencadear substâncias químicas cerebrais que melhoram seus níveis de humor, bem-estar e estresse. Isto pode agir como uma prevenção e tratamento da ansiedade, bem como o caminho para a melhoria da imagem corporal, autoestima e autoconfiança. Alimentação saudável. Coma mais frutas e vegetais e procure evitar muito açúcar. Alimentos muito doces aumentam a energia rapidamente e também a quebra brusca pode causar sentimentos de ansiedade. A cafeína pode aumentar os níveis de ansiedade. Evite o álcool ou beba com moderação. É muito comum as pessoas beberem álcool quando eles se sentem nervosas para entorpecer a sua ansiedade. No entanto, o efeito do álcool tem sobre você como você se sente, é só temporário. Quando ele desaparece, você se sente pior, potencialmente mais ansioso e seu cérebro vai ser menos capaz de lidar com a ansiedade natural. Fé e espiritualidade. Se você é religioso ou tem algo espiritual, ele pode ajudá-lo a sentir-se conectado a algo maior do que você mesmo. Essa ligação pode fornecer uma maneira de lidar com esse estresse diário. Converse, ore, reze. Pare para fazer aquilo que você acredita. Faça parte de algum grupo religioso e busque algo que para você seja fonte de fé e esperança. Como obter ajuda? Se você se sente ansioso o tempo todo, por várias semanas você sente como a ansiedade esteja tomando conta da sua vida, então é uma boa ideia pedir ajuda. Pode ser difícil admitir medos que a maioria das outras pessoas parecem não ter, mas pedir ajuda é um sinal de força. O primeiro passo é normalmente falar com seu médico, que será capaz de aconselhar sobre os diferentes tratamentos disponíveis. Terapia. São muito eficazes para pessoas com problemas de ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental ajuda as pessoas a compreender a relação entre o pensamento negativo e o humor e como alterar o seu comportamento pode capacitá-las a controlar a ansiedade e se sentir no controle. Mindfulness é uma variação da terapia comportamental com foco na alterando a relação entre o indivíduo e seus pensamentos. Busca meditação, pode ajudar as pessoas a tomar consciência de seus pensamentos e quebrar um padrão de pensamento negativo. A medicação é usada para fornecer ajuda no curto prazo e não como cura para problemas de ansiedade. As drogas podem ser mais úteis quando são combinadas com outros tratamentos, como terapias. Os grupos de apoio são projetados para que os indivíduos aprendam sobre como gerenciar a ansiedade e perguntar aos outros como vivenciaram a experiência. Reunir pessoas com experiências semelhantes para compartilhar histórias, dicas e buscar novas formas de gerenciar suas preocupações. E aqui paramos um pouquinho. Entenda sobre a ansiedade. A emergência atende muitas pessoas com crise de ansiedade que são medicadas. Mas aquilo não vai resolver a situação. Vai amenizar um problema. As pessoas precisam de terapia, precisam de atendimento e precisam ser orientadas. Se cuide. A sua vida é importante. Bons estudos e até a próxima.